para nós iniciarmos, eu quero que você abra comigo lá em Efésios capítulo 5, que vai ser a base para a construção desse entendimento. A gente vai ser bastante expositivo, mas ao mesmo tempo também profético, porque cremos no ministério profético, cremos que Deus tem algo específico para cada um de nós. Lembrando que nós teremos a nossa ceia hoje, todo primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia de Jesus. Vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 31 ao 32. Você que já é membro da igreja já sabe da importância de nós escrevermos aquilo que nós estamos recebendo da parte do Senhor, porque nós temos uma memória muito curta, e é importante que a gente escreva para lembrarmos, acessarmos as promessas que Deus está liberando sobre a nossa vida. Vamos lá, Efésios capítulo 5, nós vamos ler primeiramente dois versículos, versículo 31 e o versículo 32. E o nome dessa mensagem é Fundamentos da Família, que faz parte dessa série que nós vamos iniciar hoje, série Família. Efésios capítulo 5, versículo 31 ao 32, a palavra de Deus vai dizer assim, todos acharam? Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande. Repete comigo, esse mistério é grande. Coloca a mão no teu coração. Jesus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela tua presença em nossas vidas. Nós oramos, Deus, nesta manhã, pedindo para que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Libera sobre nós o espírito de revelação e de sabedoria, Senhor. Senhor, que nós saiamos daqui não apenas com conhecimento bíblico, mas também com o desejo de experimentarmos essa verdade no dia a dia, na nossa vida ordinária, Senhor. Quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos estudando, quando nós estamos em casa, quando nós estivermos saindo, que nós vivamos essa palavra, Senhor. Nós amamos a tua palavra, Jesus. Nós amamos a tua presença, Senhor. Muito obrigado, assim eu oro e te agradeço, em teu nome, Jesus. Amém. Então nós vemos aqui Paulo, no capítulo 5, falando acerca da construção de uma família, da socialização que precisa haver dentro de uma família, a construção de uma família. Ele está falando também a respeito de casamento. E eu quero citar uma frase do Timothy Keller, que é um curso nosso que nós damos aqui na igreja, chamado Propósito do Casamento. E nesse livro, ele fala o seguinte: embora o casamento seja muitas coisas, ele é tudo menos sentimental. É glorioso, porém difícil. É força e alegria ardentes, mas também é sangue, suor e lágrimas. Derrotas humilhantes e vitórias exaustivas. Quem é casado sabe muito bem que essa é uma grande verdade no dia a dia, né? Aos solteiros que nunca tiveram uma experiência com casamento, ainda não tem uma ideia do que realmente significa essa movimentação dentro de um casamento. E aí me faz lembrar a frase na verdade de Lutero, que foi o reformador. Ele fala o seguinte: em 10 anos de seminário, não me ensinaram tanto quanto eu aprendi em 1 ano de casamento. Porque, irmãos, no seminário você aprende, você ouve falar sobre perdão, mas é no casamento que você vai exercer o perdão. No seminário você ouve falar sobre o amor de Deus, mas é no casamento que você de fato experimenta o amor de Deus. No seminário você ouve que você não se move pelas emoções e sim pela fé, mas é dentro de um casamento que você realmente vai encarnar essa palavra, porque o teu cônjuge, ela é a pessoa que mais vai te discipular na sua vida. Amém? Mas pastor, eu sou solteiro, sou solteira, essa palavra não se aplica em minha vida, de verdade, mas no dia a dia nós vamos ter que lidar com situações como essa, onde aquilo que está no teórico, ele vem para o prático. E a Bíblia, ela tem uma palavra específica, não apenas para os casais casados há muito tempo, mas também para os solteiros, que a satisfação do solteiro deve estar plenamente em Cristo. A identidade do solteiro deve estar plenamente em Cristo. Você não afirma a sua identidade em um casamento. Eu tenho que casar para saber quem eu sou, e aí sim, eu terei um propósito na vida, minha vida terá sentido, minha vida terá valor. É uma grande mentira de Satanás. Você não casa para ser feliz. Você casa, como Paulo fala nesse texto, para que a tua vida
redima outra vida. Ele diz que se você não entender o que Cristo fez na cruz, você nunca entenderá o casamento, porque o casamento é explicado no Evangelho, o Evangelho é explicado dentro de um casamento. Ele começa esse texto no versículo 1, dizendo o seguinte: maridos, você deve amar a sua esposa, cada homem deve amar a sua esposa, ou seja, ele não está favorecendo o relacionamento poligâmico, e sim um relacionamento monogâmico, que é um relacionamento entre homem e uma mulher. Você deve amar a sua esposa, e mulher, você deve honrar o seu marido. Você deve, homem, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Percebe que há uma analogia aqui da noiva de Cristo com o homem com relação à sua esposa. Ele fala: ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, para fazê-la feliz. Isso é interessante, que quando nós vamos sentar na mesa com os casais, as pessoas que desejam um casamento, a gente faz sempre perguntas muito objetivas. Por que você quer casar? E a gente ouve respostas aleatórias. A mais comum das respostas é: pastor, eu quero casar porque eu quero fazer aquela bênção feliz. Aí toca a música de fundo, pagode, né, do Salgadinho, do Catinguelê, né? Aí vem um comercial de margarina, né, da Doriana, mostrando que o objetivo daquela pessoa é casar para que a outra pessoa seja feliz. Por mais que a intenção pareça ser boa, né? Ela não está pensando nela, está pensando no outro. Mas esse não é o propósito do casamento. Você não casa para ser feliz. Porque você não experimenta a felicidade todo dia dentro de um casamento, como o Timothy Keller aborda aqui, que ele fala que tem lágrimas, suor e sangue, vitórias exaustivas e derrotas humilhantes. Você entra num casamento não para ganhar, você entra num casamento para perder. Amém? Não vem nenhum amém caloroso aqui? E você não casa para ser feliz, você casa para redimir o seu cônjuge. Amém, irmãos? Redimir, então é um processo, é longo. Então a gente aprende muito sobre perdão, sobre amor, dentro de um relacionamento, no caso um casamento. Ele fala também que por vezes, depois de um longo dia difícil de tentativas de entender ao outro, vocês caem exaustos na cama e não tem outra coisa a fazer senão suspirar e dizer: tudo isso é um grande mistério. Olha só, Paulo não foi casado, mas ele tinha entendimento do casamento, percebe? A experiência dele estava baseada no Evangelho, não na experiência do casamento, porque Paulo não foi um homem casado. Vou repetir novamente: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne, e grande é esse mistério. E a gente está descobrindo esse mistério até hoje dentro de um casamento, que é grande, irmão, é um mistério. A gente não tem fórmula para um bom casamento, uma construção de uma família, mas nós vemos pela palavra de Deus que Deus tem interesse grandioso pela família. Afinal, o primeiro milagre de Jesus não foi no templo, o primeiro milagre de Jesus não foi nas ruas, o primeiro milagre de Jesus não foi nos palácios, o primeiro milagre de Jesus foi dentro de um casamento. É quando ele transforma a água em vinho. A água representa a palavra de Deus, o vinho representa a alegria. Percebe? A gente que já celebrou muitos casamentos, começa com aquela alegria, né? Aqueles casais, meu Deus, tão felizes, né? Gastam fortunas com a festa, se importam mais com a festa do que com a celebração. Já viu isso? Fazem muitas coisas ali pensando na festa, gastam muito recurso com a festa, mas não se importam tanto quanto a função da celebração. E dentro do discipulado nós trabalhamos isso, da importância da celebração, da importância do casamento, da importância da palavra de Deus, da importância da alegria. E Jesus, ele opera o primeiro milagre dentro de um casamento, porque, irmãos, Deus tem interesse no casamento e Deus tem interesse na família. Ele transforma a água, que é a palavra, digamos assim, em vinho, que é alegria, porque a gente começa com muita alegria emocional um casamento, mas se nós não tivermos a palavra de Deus, que é a água do Espírito, que é a matéria-prima para a produção do vinho, nós não teremos a alegria de Deus dentro da nossa casa. Irmãos, isso acaba gerando um casamento engessado, não tem alegria, porque não tem palavra de Deus. Então você que é solteiro, está aqui hoje, deseja casar, entenda isso. Precisa haver entendimento com relação ao Evangelho,
que esse homem, você que é mulher, deseja casar, olhe para a vida desse homem. Primeiro princípio que você precisa encontrar é que ele precisa amar muito a Jesus. Ele amando a Jesus de maneira prática, isso precisa ter frutos evidentes, porque o fato de você servir na igreja não significa que você é crente. Já vimos muitos relatos de pessoas que nasceram na igreja, filhos de crente, fazendo linguagem de crente, atitudes de evangélicos, mas não tinham um coração regenerado. E aquela pessoa faz uma leitura dizendo, está na igreja é crente. Nem todo mundo que está na igreja é crente. Aleluia. Nem todos que estão dentro do prédio da igreja realmente foram redimidos, porque a redenção, ela gera frutos. Precisa ver frutos. E você que deseja casar, você precisa ver frutos, evidências da regeneração, de transformação na vida dessa pessoa. Amém, queridos? E também a gente vê que Deus celebra a primeira cerimônia de casamento. Gênesis 2, 22, 25 vai dizer assim: da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem, olha só, um princípio, Paulo citando o princípio de Gênesis 2, 22, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então Paulo e Jesus também, eles citam o princípio de Gênesis, falando a respeito desses fundamentos que nós vamos abordar aqui mais para frente. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês aqui, gente, alguns dados pertinentes com relação ao declínio da família, o declínio de um casamento. Primeiro dado: o número de casamentos no Brasil caiu 1,6% e divórcios aumentaram 3,2%, ou seja, menos casamento e mais divórcios acontecendo no Brasil entre o ano de 2017 e 2018. Os brasileiros estão casando menos e se divorciando mais, segundo o IBGE. Outro dado: para 1.000 habitantes do país em idade de casar, em média, 6 pessoas se uniram por meio do casamento legal em 2018. 6 pessoas entre 1.000 pessoas se uniram legalmente. Uau! É alto esse número. Terceiro dado aqui que nós vemos, a pesquisa ainda aponta a redução na duração do casamento. Em 2008, os casamentos duravam em média 17 anos, passado para 14 anos em 2018, ou seja, 10 anos depois, teve uma redução de 3 anos, o período de casamento, ou seja, para a sociedade corruptível, para a sociedade rebelde, caída, o casamento tem prazo de validade. É apenas um contrato a ser feito, onde uma das partes, quando não concordarem, elas vão lá e se divorciam. Até a década de 70 no Brasil, por exemplo, era proibido o divórcio. Quando abriu-se a porteira, aí aumentou o nível de divórcio. Pastor, mas me explica sobre a questão de violência doméstica, porque tem pastores que eu conheço, líderes na igreja, que incentivam a mulher a ficar debaixo de um relacionamento, de um casamento opressivo, onde a mulher apanha para a glória de Deus. Ela deve estar dentro de um relacionamento abusivo. Me explica, pastor. Porque pastores utilizam da palavra de Deus para oprimir mulheres. Irmãos, tem uma palavra de Paulo que ele diz que o homem, ele deve respeitar e amar a esposa. A partir do momento que há agressão física, isso se torna caracterizado por um adultério. Mas pastor, adultério não está relacionado apenas a uma questão de imoralidade sexual, só se for no teu mundo, uma interpretação errada. Porque adultério significa corromper o padrão original de Deus. E qual é o padrão original de Deus? O padrão onde o homem deve amar e respeitar a sua esposa. 3 P's da masculinidade que a gente abordou muito isso no discipulado de homens. O homem precisa estar presente dentro de uma família. Segundo P, o homem precisa ser o provedor do lar, mesmo que a mulher ganhe mais financeiramente do que o homem, mas ele é o principal provedor dentro da sua família. Terceiro P, que nós chamamos de proteção. O homem foi chamado para proteger a sua família. Olha só, pensa comigo. Quando Deus tira aqui, que nós lemos o texto, tira o osso da costela do homem,
Por que Deus não falou que tirou um osso da cabeça, um osso do pé? Não tirou um osso da cabeça para que o homem não dominasse a mulher. Não tirou do pé para que o homem não pisasse na mulher, mas tirou da costela próxima do coração, para que o homem pudesse amar, proteger, estar presente e prover para a mulher. Quantos aqui estão entendendo isso? Antes do homem ser criado, ou melhor, antes da mulher ser criada, em Gênesis 2:18, porque Deus, em Gênesis 2:15 diz, posicionou Deus o homem no jardim do Éden, porque Deus já havia criado o jardim, irmãos. O homem não criou nada, Deus criou já o jardim, Deus já havia preparado tudo, foi Deus quem semeou. O homem só tinha que cultivar a terra, ele só tinha que ir lá e trabalhar na terra. Então Deus posicionou o homem, fala de posição, repete comigo, posição. O homem foi criado para estar posicionado no lugar onde Deus deseja que ele esteja. E aí quando Deus posiciona um homem, Deus dá ao homem duas responsabilidades, cultivar e guardar a terra. A soma dessas duas palavras significa trabalho. Ah, pastor, então quer dizer que o homem de Deus para a minha vida tem que ser um trabalhador. Então esse é o critério principal e único critério específico? Não, irmão, porque tem muita gente que é trabalhadora, mas é mau caráter. Trabalhar é um princípio, você não vai querer casar com alguém que não trabalha e vai tirar... Não dá, né? Você não vai querer casar com alguém que não tem um mínimo de um recurso financeiro necessário para sustento da família, porque se tem uma coisa que mulher ama, segundo os dados, né, das mulheres, principalmente a Érica passa, mulher gosta de segurança. Mulher ama estar dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, se sentindo segura. Não precisa ter uma conta bancária com muitos reais. Glória a Deus se tiver, né, irmão? Mas a mulher não se importa tanto com isso, a mulher se importa com o caráter, com a segurança. A mulher se importa com a questão de estar bem protegida, de estar bem assistida. Se nós adentrarmos, irmãos, sobre os detalhes ali de Gênesis, por isso que a gente vai ter 5 domingos para abordar sobre isso, então eu não vou me atentar nesse ponto aqui agora, porque senão eu vou acabar comendo a palavra toda. Mas é super importante entender que Deus criou o homem primeiro. Antes de Deus criar a mulher, Deus já havia criado o homem para o homem trabalhar. Ou seja, a mulher foi criada em Gênesis 2:18 e Deus diz, com relação à mulher, farei para você uma mulher idônea, uma auxiliadora. Ou seja, antes da mulher ser criada, o homem já estava trabalhando. Aleluia. O homem já estava lavando a louça. Amém? O homem já estava passando pano na casa, serviços domésticos, o homem já fazia isso. A mulher, ela vem para auxiliar o homem naquilo que ele já estava exercendo. A palavra submissão não é estar abaixo do homem, mas estar ao lado da mesma missão que o homem. A mulher não está acima, muito menos embaixo. A mulher está ao lado do homem na mesma construção, na mesma missão. Outro ponto também interessante, que os casamentos do mesmo sexo aumentaram. A pesquisa mostra que o casamento entre pessoas do mesmo sexo teve aumento de 61% no ano passado, no caso do ano 2018. Em 2018 foram registrados 9.520 casamentos civis entre cônjuges do mesmo sexo. Segundo o estudo, as uniões entre mulheres cresceram 64%, passando de 3.387 em 2017 para 5.562 em 2018. A cada ano nós estamos vendo um crescimento de casamento de pessoas do mesmo sexo e diminuindo o casamento de pessoas de sexo opostos. Nós estamos vendo então uma decadência da família. Estamos vendo um ataque direto a construção de uma família. O divórcio, então, são mais de 7 milhões de dissoluções registradas no país entre 87 a 2016. 580 divórcios por dia, irmãos. Tudo isso reflete a desconfiança, o pessimismo, a secularização, a falta de interesse no casamento. Isso diz respeito também a uma questão de humanismo, é quando a gente pensa em nós mesmos, chamamos isso também de libertinagem ou hedonismo, que é a busca pela satisfação dos seus próprios prazeres. Lembra quando Jesus disse, a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé e como os dias de Ló,
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. O que ele quer dizer com isso? Que a vinda do Filho do Homem será marcada por alguns sinais. O primeiro sinal, hedonismo, a busca pela satisfação dos seus próprios prazeres. Comer e beber diz respeito à idolatria. Idolatria significa satisfação dos próprios prazeres. É quando eu penso em mim e não penso no outro. A gente já teve que lidar com alguns casamentos, irmãos, onde um cara chegou e falou assim: pastor, Deus se importa com a minha alegria? Sim. Deus é misericordioso? Sim. Deus é bondoso? Sim. Deus é amoroso? Sim. Então ele se importa com a minha alegria. Qual era a alegria dele? Ele estava infeliz dentro de um casamento, ele queria se divorciar, porque ele encontrou uma novinha, e dentro desse relacionamento com uma novinha, aí sim, a felicidade dele. Aí você vê o quê? Um hedonista, uma pessoa idólatra, buscando a satisfação dos seus próprios prazeres. Deus não criou o casamento para divórcio. O casamento, ele constitui uma família. Amém, irmãos? Então nós precisamos levar com seriedade esse princípio. Para você que é casado há pouco tempo, há muito tempo, você que é solteiro, divorciado ou até mesmo viúvo, Deus, ele tem interesse na tua redenção. Deus não tem interesse apenas na tua alegria, que é bom ser alegre, a gente orou por isso aqui, mas irmãos, Deus está mais interessado na tua redenção. Redenção. E divórcio, sabemos que ele gera muitas feridas, principalmente no coração de mulheres, que são as mais prejudicadas por conta desses homens omissos. Homens irresponsáveis diante de um relacionamento tão importante. Casamento, ele foi criado para pessoas adultas e não para crianças. Mark Driscoll, ele fala uma coisa interessante, que casamento é para adultos e não para crianças. Porque quando crianças casam, eles destroem famílias. Casamento é para gente que entendeu, é para gente que leva com seriedade, para gente que não se move apenas pelas emoções, mas se move por uma fé, se move por um princípio, se move por propósito, por valores de Deus, irmãos. E nós vemos aqui que, você pode até colocar isso aí como um ponto importante, família é um fundamento, família é a base da sociedade, família é a base da sociedade. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27, nós vamos ler até o 28. Ali fala da constituição celestial, ou nós podemos também chamar de mandato cultural de Deus. Diz assim: então Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, olha só que interessante, Deus havia criado e agora Deus está dando o que? O envio, a missão. Alguns pensam que a grande comissão ela começa lá em Mateus 28. Ide, portanto, pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Não, irmãos, o mandato cultural, a missão, o envio de Deus começa aqui em Gênesis 1, 27 e 28. Aí ele vai dizer, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis. E multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Olha que interessante isso. Aqui Deus criou o homem para que o homem constituísse o quê? Uma família. Primeiro, nós fomos criados como um ser espiritual. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então nós fomos criados primeiro no espírito. Segundo, fomos criados como um ser individual. Essa carcaça que nós temos e chamamos de corpo, é onde recebe o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Estão entendendo aqui? Lá em Gênesis 4 fala que Deus criou o homem do pó da terra e soprou sobre ele o Espírito e se tornou uma alma vivente. Então fomos criados como um ser individual. E terceiro, fomos criados como um ser social. É quando a junção entre o homem e uma mulher formam a sociedade. Portanto, nós estamos protegidos celestialmente por Deus com relação que a família é a base da sociedade. Também estamos protegidos, ou melhor, cremos que estamos protegidos, mas muitas vezes não é respeitado isso, pela Constituição, pela lei federal, no artigo 266 da Constituição brasileira. Sabia disso? Olha o que diz a Constituição, artigo 226. A família é a base da sociedade. Tem especial proteção do Estado, e quando na verdade estão querendo roubar isso, estão querendo denegrir essa verdade, vai dizer ainda, o casamento é civil e gratuita a celebração,
para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Daqui a um tempo, falando sobre isso, ou melhor, quando nós contrariamos através da palavra de Deus, essa mentalidade, essa ideologia que estão querendo incutir na cabeça das pessoas, nós poderemos ser presos por isso. Poderemos ser julgados, até essa minha fala pode ser julgado por alguém pegar um trecho, colocar, e depois a gente vai estar recebendo uma notificação. Irmãos, quando nós estamos pregando o Evangelho, nós não podemos ter medo de pregar o Evangelho. Porque nós estamos no campo bíblico, nós estamos pregando a verdade. Agora, no campo jurídico é outra história, mas eu estou falando no campo bíblico, no campo espiritual. Espiritual. Se quiserem nos levar para um campo jurídico, por conta de que estamos pregando no campo bíblico, irmãos, vai ser uma grande confusão. Já está havendo isso. Mas nós estamos garantidos não apenas pela Bíblia, mas também pela Constituição Federal, que a base familiar é formada por homem e mulher. E nós vemos que essa família, hoje, ela tem sido atacada constantemente, seja através dos casamentos homoafetivos, né? Seja através também do hedonismo, seja através do humanismo, seja através até mesmo da drogadição. Os filhos estão sendo entregues às drogas. Deixa eu falar uma coisa, esse problema não é apenas da igreja, mas principalmente da família, onde os pais não estão discipulando os teus filhos. Então existe uma responsabilidade dos pais na educação, no discipulado dos filhos, irmãos. A igreja, ela é uma família, amém? Quantos aqui creem nisso? A igreja, ela é uma família para o pai. Efésios capítulo 2, versículo 19 fala sobre isso. A igreja é uma família para o pai. A igreja é o lugar onde os órfãos e as viúvas são assistidos para que esses órfãos, eles entendam a sua identidade em Deus. Eles tenham a plena convicção de que eles são filhos de Deus. E quando nós temos a plena convicção da nossa identidade, vai afetar em nossa sexualidade. Então, nós não devemos perder tempo em querer ministrar as genitálias das pessoas, mas nós devemos investir tempo em ministrar o coração das pessoas, porque a identidade, ela define sexualidade. Identidade define sexualidade. Será que você pode repetir comigo? Identidade define sexualidade. Então, tanto o homem quanto a mulher precisam entender a sua identidade de gênero em Deus. Existe uma confusão, irmãos, estão querendo, na verdade, deturpar esse entendimento de identidade, a ponto de que foi criada até a identidade de gênero e ideologia de gênero. Identidade de gênero, irmão, talvez muitas pessoas tenham a mente confusa com relação à identidade. Deixa eu dar um exemplo para você. Crianças pequenas que não têm noção de maldade, elas tocam em suas partes íntimas sem entendimento. E cabe aos pais ali ensiná-los biblicamente que eles são, no caso, os meus filhos, homem, você é um homem de Deus. Elis, você é uma mulher de Deus. Cabe aos pais declararem sobre os filhos a sua identidade de gênero. Deus não errou na sua criação. Alguns estão afirmando, tentando destruir a família, comparando e usando até a própria Bíblia para defender as suas ideologias. Por exemplo, lembra daquela situação do homem cego? Que os discípulos perguntaram, mestre, quem foi que nasceu cego? Foi o homem ou foram os pais? Porque na mentalidade judaica, legalista, religiosa, o pecado era resultado, na verdade a doença, a enfermidade era resultado de um pecado. E Jesus responde, não foi o pai, nem foi ele, mas ele nasceu assim, para que fosse manifestada a glória de Deus. Aí tu acredita que tem uns caras que pegam essa passagem bíblica para afirmar que pessoas podem nascer homoafetivas? Que Deus que fez elas desse jeito? É uma grande heresia, porque isso traz confusão na mente das pessoas. Irmãos, eu acredito muito numa questão de pessoas que foram geradas de maneiras erradas. Por exemplo, tem um amigo nosso que ele escutou quando ele era da barriga da mãe, a mãe lançava palavras de maldição sobre ele na barriga. Eu quero ter uma menina e você é um homem, eu te rejeito, rejeitou a criança dentro do ventre.
E começou a dizer isso. E aí a criança nasceu e a mãe começou a tratar esse menino como se fosse uma menina. E desde cedo começou a ter envolvimentos com pessoas do mesmo sexo, desde criança. Desde criança. E ele acreditou, cresceu acreditando que ele era uma mulher. Mas um dia, ele teve um encontro com Jesus, que a sua vida foi regenerada, o seu pensamento, a sua identidade foi regenerada, e hoje ele entende, eu sou um homem de Deus. Percebe? Agora, ideologia de gênero, irmão, é um ataque muito direto. E identidade, biblicamente, a gente consegue no discipulado tratar essa questão. Que às vezes a pessoa está confusa, né, com relação à sua sexualidade, mas por falha de entendimento da sua identidade. A gente diz para o homem, você é um homem de Deus, você não é um tanga frouxa. Para a mulher, você é uma mulher de Deus, muito clara, muito bem definida, que vai definir a sexualidade deles. É a responsabilidade dos pais isso. Pastor, mas quando não tem pai? É responsabilidade da igreja. Mas se cada pai, cada mãe se responsabilizar no discipulado com relação aos filhos, nós evitaremos essas crianças, quando elas se tornarem adultas, a viverem fora dos caminhos do Senhor. Mas a vontade de Deus é que o homem e uma mulher se casem e formem uma família. Não tem como um casal homoafetivo formar uma família, a não ser pela adoção. E você sabia que o índice de adoção entre pais homoafetivos cresceu? E a adoção entre os cristãos diminuiu? Opa, então peraí. Então não adianta nada nós confrontarmos as ideologias da sociedade, a problemática da sociedade, quando os cristãos estão se omitindo nessa responsabilidade. Obviamente, por direito legal, juridicamente, civilmente, eles têm direito de casar e também de adotar. Mas em contrapartida, qual é o papel da igreja com relação a essa problemática? Nós devemos nos envolver. Mas pastor, eu não tenho um chamado para adotar. Não se importa, não pode ser por uma obrigação, não pode ser por uma imposição. Mas uma adoção deve ser feita por amor, irmãos. Quantas crianças foram adotadas, depois foram devolvidas, porque não tiveram amor pela vida da criança. Tem um amigo, irmão nosso querido, que ministrou aqui em janeiro, que é o Nick Billman. Eles têm um trabalho incrível lá em Recife, Shores of Grace, em resgate das crianças, em vulnerabilidade social e sexual. Lá eles têm um abrigo onde eles recebem crianças, principalmente mulheres, que foram abusadas, rejeitadas, e lá naquele lugar, sabe o que ele falou para a juíza da cidade? Traga para nós os piores casos. E os juízes começaram a mandar os piores casos para eles, porque eles entendem que eles carregam uma mensagem, eles carregam um amor que tem poder para regenerar qualquer ser humano. Nós precisamos acreditar no que nós carregamos, irmãos, em nome de Jesus. A gente discute, a gente fala em casa sobre isso, sobre essa questão de adoção. Não é uma coisa que você, eu quero adotar porque o pastor falou. Não, é um processo, não é tão simples assim. E não se sinta cobrado em adotar, irmão. Talvez você não tenha um chamado de adotar e está tudo bem, mas vamos levantar a bandeira, amém? Da adoção. Você foi adotado, não foi? E por que nós não vamos nos envolver com a adoção também? Nós vamos nos envolver, em nome de Jesus. Vamos avançar aqui. E agora, para a gente finalizar, Gênesis 2, 24, 25, vai lá comigo. Vamos trazer então os fundamentos da constituição de uma família. Gênesis 2, 24 ao 25. A palavra de Deus vai dizer assim, quem achou, diga amém. Vai dizer assim, por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então nós vemos que tanto Jesus como Paulo, eles citam o princípio de Gênesis, irmão. Eles não estão inventando a roda, eles não estão criando uma doutrina, pelo contrário, eles estão estabelecendo um princípio de Gênesis. E quais são esses fundamentos então, pastor? Primeiro fundamento, deixar o homem, o pai e a mãe. Primeiro fundamento, deixar o pai e a mãe. Porque tem homens casando com a sua própria mãe, sabia disso?
que quando ele está dentro de um casamento, todo BO, todo problema, ele chama a mãe para resolver. Tu casou com a mãe ou casou com a tua esposa? Já viu aquelas pessoas tatuando? O amor de mãe é o melhor? Amor só de mãe? Já viram? Amor só de mãe. Olha só, irmão, isso já é uma degradação da sociedade. A nossa mãe é maravilhosa. Talvez você não teve uma mãe maravilhosa. Minha mãe não foi 100% maravilhosa, mas Deus tem regenerado a minha mãe. E hoje ela tem focado nas coisas de Deus. Mas eu casei com a minha esposa. Há 12 anos atrás, irmãos. 12 anos atrás. Casei com a minha esposa, não com a minha mãe. Então nós tivemos que romper os laços culturais e afetivos, porque a partir desse momento eu começo a ter uma vida com a minha família. Quando você casa, talvez seja um escândalo para você o que eu vou falar. Quando você casa com seu cônjuge, você está construindo uma família, o restante passa a ser parentes. Talvez você não concorde com isso, mas é uma grande verdade. Quando você casa com seu cônjuge, pai, mãe, irmãos, tios, avós, se tornam parentes, porque você agora está constituindo uma família. Você está obedecendo ao mandato cultural de Deus. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, povoai a terra. Primeiro princípio, primeiro fundamento, você precisa deixar. Você está criando agora a sua própria família. Você precisa deixar usos e costumes, questões culturais. Eles tem até problema. Tem famílias, tem pais, irmãos, que têm problemas até hoje. Você não vai resolver o problema deles. Tem muitos pais que terceirizam para os filhos os seus problemas, frustrações. Já ouviram pessoas falando assim: seu casamento não vai dar certo. Por quê? O casamento dela não deu. Então ela lança palavras de maldição sobre os filhos, dizendo: o meu casamento... Ela não fala verbalmente, tem uns que falam, né, diretamente: o meu casamento não dá certo, então o seu também não vai dar. Frustração, irmão. Está num campo de frustração, de ofensa. Lembra que falamos no início? Um coração ofendido, ele não gera avivamento. Um coração cheio de ressentimentos, cheio de amarguras, cheio de ódio, ela vai querer de alguma forma fazer com que o outro viva o que ela viveu. Sabe quando você começa um empreendimento? Alguém já começou um empreendimento aqui? Aí você começa um empreendimento, aí você vai compartilhar o teu sonho com aquela pessoa, e ela fala assim: ah, cara, não vai dar certo porque não deu certo para mim. Aí você vai dizer: pode não ter dado certo para você, mas eu confio naquilo que foi confiado na minha mão. Por quê? Para aquela pessoa, ela está num campo de experiência, então a experiência para ela foi traumática. Então ela vai falar para o outro dizendo: ah, não dá certo isso não. Por quê? Ela está no campo de uma experiência ruim dela. Então ela acha que por não ter dado certo para ela, não vai dar certo para ele. Já viu isso? Irmãos, essa hora que você precisa ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor. Não é para você ouvir a voz dos seus pais, a voz de outras pessoas que estão tentando de alguma forma tirar você do propósito para o qual Deus te chamou para viver e fazer. A voz de Deus deve sobressair todas as outras vozes na nossa vida. Primeiro princípio, você precisa deixar, irmão. Talvez você que é casado esteja aqui, ainda continua carregando problemas, situações dos seus pais, da sua família, e vivendo isso dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, dentro da sua própria família. Quem já ouviu falar das maldições hereditárias? O pastor vai falar de maldições hereditárias. Irmãos, isso é um tema muito controverso dentro do nosso ambiente evangélico. Mas vou trazer uma clareza para você, o que nós pensamos aqui na comunidade. Maldição hereditária existe? Existe. Porque lembra que Abraão tinha um pecado da mentira, o seu filho também se tornou um mentiroso. Só que a maldição hereditária, ela é quebrada a partir do momento que você confessa Jesus como teu Senhor Salvador. Toda a maldição foi lançada na cruz do Calvário. Lembra que Paulo diz? Que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quem não está em Cristo Jesus, existe uma
maldição rondando sobre ele, uma condenação sobre ele. Mas para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, estão vivendo agora uma nova vida em Cristo, toda a maldição foi lançada na cruz do Calvário. Ele precisa crer nisso. Jesus já morreu por nós. Jesus já levou os nossos pecados, já levou toda a maldição. Mas, irmão, você precisa crer nisso e viver essa verdade. Enquanto você não crê e não viver, aquela ira, aquela maldição está rondando ali a tua casa, a tua família. Então, a maldição hereditária, que passada de pai para filho, ela é quebrada no poder do nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que se tornam uma nova criatura e vivem de fato em obediência à palavra de Deus, toda a maldição não alcança. Lembra que a palavra de Deus vai dizer que maldição sem causa não encontra repouso. Então talvez alguns estão replicando os mesmos pecados vividos pelos pais dentro de uma família, dentro de um casamento. O pai era mentiroso, você é mentiroso. O pai roubava, você rouba. Sabe? Então, isso precisa ser quebrado em nome de Jesus, irmão. Precisa lançar na cruz do Calvário. Precisa deixar essas práticas pecaminosas e começar a viver uma nova vida em Cristo. Primeiro princípio, deixar pai e mãe. Você não leva os seus pais para dentro de um casamento. Algum homem, algum casal aqui levou os pais para a lua de mel? De maneira alguma. Seria abominável diante do Senhor uma prática dessa. Segundo princípio, quando você deixa, você se une. Aqui ele diz, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher. Aqui fala de unidade. Uma casa dividida, ela não prospera. Mas uma casa debaixo de uma unidade, ela prospera. E quando nós prosperamos, quando nós estamos debaixo de unidade? Quando não há ressentimentos. Quando não há amarguras no coração. Porque às vezes tem pessoas que a gente já presenciou isso, que casou cheio de ressentimento, cheio de amargura no coração. Irmãos, que experiência dolorosa eu tive uma vez, quando fomos casar, um casal lá no Guarujá, e também houve uma falha nossa, porque a gente não acompanhou esse casal, a gente queria ajudá-los de alguma forma, de uma igreja lá na cidade, porque eles queriam casar na praia. Aí os pastores da cidade não queriam casar eles na praia, porque achavam um absurdo casar na praia, que tinha que casar dentro do prédio, e aí não tinha ninguém para casá-los. Aí um irmão me chamou, pastor, ajuda eles querem casar. E eu, na empolgação, bora, vamos casar, gente, que absurdo é esse? O pastor não querer casar na praia, vamos casar na praia. E lá fomos nós, casar esse casal na praia. Festa linda, maravilhosa, todo mundo chorando de alegria, né? Celebramos o casamento. 3 meses depois, o que aconteceu? Divórcio. Foi descoberto que a menina já traía o rapaz antes do casamento. Então, a gente via que não houve unidade nenhuma, em nenhum momento. Em nenhum momento houve unidade. Casamento, família, precisa haver unidade. Tem a família natural sua e tem a família espiritual, que é a nossa. Nós somos uma família, amém, irmãos? Somos uma família espiritual. Você tem um pastor, o pastor que traz direção, traz um alimento, traz uma visão para a igreja, mas o pastor, ele não é pastor da tua casa. Eu não sou o pastor do teu casamento, dentro do teu casamento. O homem é o pastor da casa dele. Amém? O homem é o pastor da casa dele. Eu sou pastor da igreja, sou pastor da minha casa. Pastor da sua própria casa é você. Ah, pastor, eu sou uma mulher, você é uma pastora dentro da tua casa. Você foi chamado para pastorear. O que é pastorear? Cuidado. A mulher, ela já nasce com esse senso de cuidado. A gente olha para Elis, né, amor? A gente olha para Elis, meu Deus, o cuidado que ela tem. Eu estava deitado no chão ontem, e ela, pai, vou pegar o cobertor. Ela pegou o cobertor, me cobriu. Pai, coloca a cabeça no travesseiro. A mulher, ela já nasce com esse senso de cuidado, é impressionante. Diferente do homem. Olha, pedagogicamente, percebe? O menino, ele quer brincar de lutinha, né? Lutinha e carrinho. Menina quer brincar de boneca. Quais as profissões da mulher? Babá, cozinheira, professora. É todas as profissões relacionadas a cuidado. Então a mulher, ela tem uma predisposição a um cuidado muito mais do que o homem. Então a mulher, geralmente, ela leva esse lado da unidade familiar. E o homem precisa estar junto com a mulher junto com o homem para trabalhar a unidade dentro
da família. O terceiro fundamento que nós aprendemos aqui, queridos, é o fundamento de uma só carne. E quando nós falamos de uma só carne, nós estamos falando de sexo. Sexo. Estamos falando de algo muito profundo que só pode ser desfrutado dentro de um matrimônio. O sexo foi criado por Deus. Você crê nisso? Mas o sexo foi criado para o relacionamento entre homem e uma mulher dentro de um matrimônio. 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 O que a geração atual hoje, que é hedonista, ela quer viver? Primeiro eu quero beijar, quero transar, para depois eu ver se realmente eu vou casar com essa pessoa. Se ela beija bem, se ela faz um sexo bom. Olha só o absurdo. Gente, precisamos falar nessa linguagem, porque nós sabemos que a sociedade fala sobre isso, e nós precisamos trazer respostas bíblicas com relação à questão da sexualidade dentro de um casamento. Pastor, teve gente, queridos, que eu já ouvi assim: pastor, quando eu estou lá na fornicação, eu não fico pensando em ninguém. Aí eu respondi: você pensa em quem? Em alface? Quando você está ali cometendo o pecado da fornicação, você está pensando em alface? Não, irmão. Você é estimulado por pornografia. A pornografia, ela gera imoralidades. E quando você leva isso para dentro de um casamento, você vai querer fazer no casamento aquilo que você viu num filme pornográfico. O que nós precisamos nesse tempo, que se de fato nós queremos viver um avivamento? Santidade. Santidade. Sexo é santo, irmão. Sexo é puro, mas dentro de um matrimônio. Mas tem muitos casais também que vivem uma imoralidade dentro do casamento. Já vi, irmãos, coisas absurdas. Fizeram um sex shop para cristãos evangélicos. Porque, segundo as informações, há um grande interesse, uma grande demanda pelos evangélicos com relação a brinquedos. Outros ainda falam assim: pastor, eu levo a minha esposa para o motel. Motel é o lugar de quê, irmão? De traição, de imoralidade. Então, assim, existem coisas tão absurdas que estão tentando de alguma forma atingir a família, irmãos. E a gente trata com uma normalidade. Já ouvi dizer que fornicação não é pecado porque a pessoa está liberando uma química dentro do corpo dela, faz parte do sistema fisiológico dela. O cara tenta criar, até mesmo pegar argumentos científicos ou até mesmo respaldo bíblico para afirmar o pecado que ele está cometendo. Isso nós chamamos de libertinagem. Você foi salvo pela graça para fazer boas obras. Você não foi salvo para viver uma libertinagem. Sabe, Mark Driscoll não. Tem um livro Discipulado Bonhoeffer, que faz parte também das leituras da liderança, chamado Discipulado, que ele fala que transformaram a graça em uma graça barata. É um evangelho sem cruz, uma vida sem santidade. Então nós não podemos de maneira alguma transformar o evangelho e se adaptar aos nossos próprios prazeres, nossos próprios planos, nossas próprias vontades. Irmão, pecado continua sendo pecado, mas a boa notícia é que há perdão. Há perdão. Tanto para quem é casado, para quem é solteiro, irmãos, nós teremos tentações. Ou tu acha que um casal não é tentado também? Solteiro é tentado, está ali sozinho, bate aquele momento de solidão, aquele momento que ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, a não ser uma tela de celular cheia de conteúdo pornográfico. E aí ele quer se desestressar. Isso é uma afronta à família, uma afronta ao casamento. Você sabia que a terceira indústria mais lucrativa do mundo, presta atenção, a terceira indústria mais lucrativa do mundo, a indústria pornográfica, só perde para o tráfico de armas e de drogas? Olha só o absurdo. E qual é a resposta da igreja, irmãos, com relação a essas verdades? Pregando o evangelho. Porque quando nós pregamos o evangelho, confronta as nossas próprias paixões, nos alinha diante daquilo que Deus tem para nós. Muitas coisas não foram liberadas sobre as nossas vidas, porque ainda continuamos insistindo em viver uma vida debaixo de pecado.
Uma só carne, repete comigo, uma só carne. Uma só carne fala de unidade, unidade com Deus, unidade com o cônjuge, unidade com a família de Deus. Quando alguém vai fazer aquela tal da pirâmide, né? Inclusive a gente foi uns meses atrás num treinamento do pessoal da igreja da cidade, aí o pastor Carlitos Paz mostrou lá uma pirâmide, onde muitos acabam usando hoje, né? Qual é a base? Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho. Quarto lugar, igreja. Para quem está em Cristo, presta atenção, para quem está em Cristo não há prioridades. Deus está em primeiro lugar, Deus está na minha família, Deus está no meu trabalho e Deus está na igreja. Imagina a gente colocar prioridade, não, primeiro Deus, aí, não, igreja por último. Quem falou isso, irmão? É uma grande mentira, uma grande heresia. Nós não colocamos em prioridades de lugares. Todos têm a sua devida importância. Cristo está no centro. Cristo está no centro da família. Cristo está no centro da igreja. Cristo está no centro do trabalho. O trabalho não é mais importante do que a igreja. A família não é mais importante do que o trabalho. Todos nós colocamos Cristo na centralidade. Isso gera unidade. Deus está em primeiro lugar na minha devoção. Deus está em primeiro lugar na minha família. Deus está em primeiro lugar no meu trabalho. E Deus está em primeiro lugar na igreja. Percebe? O cara faz um monte de coisa durante a semana. Chega no culto de domingo, ele entrega só o resto para Deus. Não, Deus não quer a sobra, Deus quer você por inteiro. Amém, irmãos? Quarto e último pilar aqui, fala de intimidade. Repete comigo, intimidade. Um ou outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então o casamento não é um motivo de vergonha, pelo contrário, o casamento é um motivo de alegria. Nós casamos porque nós queremos manifestar a glória de Deus. Deixa eu falar uma outra coisa. Família é o meio mais apostólico que existe na face da terra. Nós estávamos falando ali atrás a respeito disso, antes de começar o culto, nós estávamos orando e falamos sobre isso, que a Europa existe uma islamização, porque eles acreditam que eles conseguem estabelecer uma cultura através da família. Sabe quantos filhos tem um casal muçulmano? Em média, 8 filhos. Então a forma que eles encontraram de povoar a Europa, de dominar a Europa, não é por intermédio das armas, é por intermédio da família. Carrega a cultura. Então é o meio apostólico mais eficiente que existe hoje na face da terra. Perguntaram uma vez para um pastor: pastor, se você pudesse começar uma igreja do zero, por onde você começaria? Alguns responderiam: eu alugaria um prédio. Eu faria um culto ao ar livre. Mas ele respondeu sabiamente: eu começaria pela minha família. Família é a minha base. Você já deve ter escutado essa verdade: se nós temos uma família forte, nós teremos uma igreja forte. E se nós temos uma igreja forte, nós transformamos uma cidade. Você crê nisso também, irmãos? Eu creio nisso. Isso são os fundamentos de Deus para a família. Deixar o homem, seu pai e sua mãe, se unir com a sua mulher, se tornar uma só carne, unidade, e por fim, gera a intimidade. O casal, ele desfruta dessa intimidade. Amém? Glória a Deus. Então aperte os teus cintos, que nesse mês de junho nós vamos abordar bastante esse assunto. Tem muita palavra de Deus para vir sobre nós, muita revelação, muita palavra profética que Deus vai liberar sobre nós ao longo desse mês de junho. Então não falte, participe e seja ministrado por essas verdades com relação à família, para Deus nos ensinar como nós podemos viver uma família bíblica diante da presença dEle. Amém, queridos?